Qual é, rapaziada? Ladies and gentlemen, eu, Henrique CB, hoje venho aqui proporcionar a vocês um vídeo sobre a análise de tudo e obviamente que vai ser do tio Hayabusa. Eu tinha prometido ele acho que ainda pra ontem, mas eu acabei tendo uma preguiça a mais e acabei fazendo outras coisas que jogando, então deixei pro ar. Mas finalmente chega o momento, finalmente chega a história e a gente vai falar sobre Hayabusa. Vamos falar tudo sobre matchups, bonitinho, o que não for, status base, tudo sobre todas as suas habilidades, itemizações. E vamos também falar, obviamente, sobre como os, de forma competitiva também, que ele já apareceu algumas vezes, e muitas vezes também falar sobre as partidas ranqueadas. A gente vai assistir um pouquinho também sobre outros jogadores, ok? Acho que tá muito alto? Tô maluco, né? Tô meio maluco aqui, né? Hoje acordei um pouco mais animado. Não vou mentir pra vocês, comparado a ontem, coitada. A Kagura ontem sofreu na minha mão. Hoje o Hayabusa vai ser mais leve. Nham, 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 nham. Vamos lá. Ladies and gentlemen, falaremos hoje sobre a classe de assassino. Eu não lembro se eu tenho raio, acho que não, né? Ou tenho. Passou? Ele tá com skin? Aqui, tá com skin, meu Hayabusa. Bom, vamos falar sobre tudo isso. E a gente começa falando do Hayabusa, a Sombra Carmesim. Né? Ele que tem um pouco de detalhes sobre história, praticamente ali pelo lado de Hanabi e Kagura, né? Tanto que na própria história da Kagura dava pra ver que tava sendo citado o nome dele, do próprio Hayabusa. Então, acontece, né? Amor de um lado, amor do outro. No final todo mundo aí tá sofrendo, né? Deixa eu parar a música aqui. Vamos lá, ladies and gentlemen, o que a gente tem a falar sobre este poderosíssimo aqui, né? O assassino, né? De perseguição e explosão que a gente conhece tão bem. Hayabusa, de uma forma geral, ele é usado no competitivo para utilização de, né, como boa parte dos assassinos. Tem questão de mobilidade, ele tem uma questão de ter um contra um muito forte, e além disso ele também consegue fazer side. Né? Geralmente a gente fala que em MOBAs em geral, quem consegue fazer side é quem consegue se virar com um ou mais, né, integrantes de um outro time, né, e sair vivo ou cobrar tempo. Né? E geralmente side no ML é aquele que vai fazer o split, né, vai lá, puxar o wave o mais rápido possível, depois foge, corre e vai para um time fazer um objetivo, o que seja. Né? Tipo, quem não tem limpar a primeira lane consegue ter vantagem sobre o outro, praticamente é isso. E o Raya tem uma mobilidade muito boa. Por mais que ainda assim ele tenha uma força boa com ataque de caça, né, que faz ele ganhar um move speed também, etc. Ele também tem aquela grande vantagem de conseguir setar a wave muito bem, mesmo gastando todos os recursos, porque os recursos dele é praticamente infinito, já que a mana dele não usa mana, ele usa energia, e também o outro fator que a ultimate dele volta cedo. Né, dito isso, ele tem essa grande capacidade de ser um cara muito chato. Mas ele é facilmente counterado, muitas das vezes, por outros assassinos. Porque, querendo ou não, o lance precisa estacar todos o seu combo e depois, né, lançar uma ultimate sobre eles. E nesse meio tempo, se não tiver alvos próximos da ultimate dele, ele acaba perdendo ela. Então, a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, né? Então ele acaba perdendo alguns matchups em específico, porque todo mundo fica invulnerável do nada. Todo mundo fica, tipo, né, sim, untouchable. E aí ele perde muita força nesse meio tempo. Vamos falar direto, acho que eu tinha largado um pouco mais. Ele tem já algumas skins, inclusive umas muito boas, né? A gente fala que essa aqui é a skin que veio com ele. Tipo, meio cyberpunk. Tem ele Agente do Futuro, uma temática aí meio... Eu penso que eles fizeram isso aqui pra parecer o Saber, saca? Só que uma unidade bem menor, ou então não tinha o Saber ainda quando eles criaram a unidade Saber, né, das skins, quando eles criaram essa daqui. Então ele ficou pra trás. Tem ele que bate com o peixe. Essa aqui é engraçada, tá? Não vou mentir pra vocês, não. E tomou reformulação, na realidade, que antes ele literalmente batia com peixe. Agora ele tem uma espada, né? Que era mais engraçado quando ele batia com peixe. O membro estrela, que acho que é uma das mais utilizadas dele. Não vou mentir pra vocês. Geralmente vejo bastante em competitivo também essa. Ok. Experimento 21. Inclusive ela tá pra comprar no membro estrela também. Direto acontece isso. Será que confundi? Será que era essa aqui do competitivo? Acho que não. Acho que é do membro estrela mesmo. Mas tem uma pegada um pouquinho diferente também, novamente pra vocês. Ela é bem dark, bem sombria, a sombra da escuridão. Deixa eu ver. E temos... arma biológica? Arma biológica eu nem sabia que existia. Juro pra vocês. Parece um Gusion isso aqui, pô.
Olha que aleatório. O que mais? Ah, esse do 11.11 aqui. Boa parte é bom, é muito sonho de consumo de muita gente, não vou mentir pra vocês não. Tem uma, acho que da Hanabi, não sei se é a Collector dela ou elas têm uma 11x11 aí que também eu acho do cacete. Enfim, e aí a última, aparentemente, que saiu, Ninja Tecnológico, que é tipo, bem parecida com a primeira base que ele tem. Enfim. Sem ater a detalhes, família, sem ater a detalhes. Vamos direto saber o que tá acontecendo e vamos direto ler as habilidades, as skills de Hayabusa. Ok? O Hayabusa não é aquele cara que tanca para sua equipe, ele não tem muita defesa, ele tem um ataque considerável por se tornar um assassino, né? Ele não tem efeito nenhum de controle. Se eu não me engano, ele tem uma lentidão, uma marca, né? Que ele marca o cara com a sombra e dá uma lentidão, mas tipo assim, é um controle de grupo bem individual e não é tão forte assim. E ele tem uma dificuldade que até que é considerável, mesmo com o kit básico dele, né? O kit dele sendo tão básico. Acho que o melhor que pode falar pra ele é que, tipo assim, se você quiser realizar alguns combos que são bem mais avançados, a dificuldade dele aumenta ainda mais. Mas o que você precisa saber do básico dele é bem fácil, tá bom? Vamos falar do Ninjutsu, Caminho das Sombras, sua passiva. O dano de Hayabusa aplica um acúmulo de marca da sombra ao inimigo atingido, restrito até 4 acúmulos. Cada acúmulo dura 6 segundos e aumenta o dano de Hayabusa ao inimigo em 5%. Ou seja, ele dá 20% a mais de dano no alvo se ele tiver com todas as marcações na cabeça dele. Lembrando que isso é muito importante para vocês lembrarem também da ultimate dele, tá? A ultimate dele também tem um significado com a passiva. Então, nada mais justo. Isso aqui é tranquilo. Vocês vão perceber que em cima do alvo que ele tá batendo, seja com ataque básico ou habilidade, vai ter essa shurikenzinha aqui, ó. Lembrando que também funciona com um ataque básico. Se vocês perceberem, enquanto ele tá batendo, os números vermelhos aqui aumentam. 157, 165, 173, 181. Cada hit básico aumenta o dano sequencial dele em 5% até um acúmulo de 20%, ou seja, 5, 10, 15 e 20. Né? Marcando todos os tops aqui. Então, é muito importante que você aplique essas marcações primeiro no alvo, para depois você gastar todas as suas habilidades mais fortes em cima dele, ok? Vamos lá. O ninjutsu dele se chama Shuriken Fantasma. Hayabusa arremessa 3 shurikens na direção do alvo, cada uma causando 150 base, mas mais 70% do seu dano físico adicional. Tá? Os inimigos atingidos aos inimigos atingidos e causando lentidão de 35%. Essa lentidão é muito fraca, tá? Lembrando que é por 2 segundos ainda. O tempo dela é muito bom, mas é uma lentidão muito fraca. Praticamente ninguém, tipo, assim, não é um controle tão forte assim. Né? Inimigos atingidos por várias shurikens recebem apenas 30% do dano após o primeiro golpe. Hayabusa restaura 10 de energia para cada ataque inimigo não minion. Opa, desculpa aí, Jaca. Pera aí. Então, a Hayabusa restaura 10 de energia para cada ataque inimigo não minion. Ou seja, quanto mais pessoas ele acertar na shuriken, mais energia ele restaura sobre essa habilidade. Tá? E, se não me engano, o que tinha falado aqui? Inimigos atingidos por várias shurikens recebem apenas 30% do dano após o primeiro golpe. Ou seja, lembra que são 3. São 150 mais 70% de ataque para 3 shurikens que ele lança. Então, nesse meio tempo, ele tem uma força nisso aqui. Percebam que, ó, 94, 29. Só teve 2 hits acertando. Mas se o Hayabusa está muito perto do alvo, ele consegue fazer com que esses 3 danos da Shuriken acertem de cara. Tá? Então já é mais acúmulo ainda para passiva, praticamente, e você já tem ali um combo muito rápido. Tá? E a passiva dele é que ele ganha permanentemente 3% de vampirismo. Então você não precisa fazer ali itemizações como roubo de vida ou vampirismo mágico para ele como machado sanguinário, etc, porque ele já tem esse grande potencial escalonável. Então ele vai ter uma média de sustain muito boa também para trocas sequenciais, mas não é aquela grande constância, tem que esperar as habilidades voltarem. Lembrando que a habilidade com tempo de recarga muito baixo, são de 4 segundos, então ele consegue spamar essa habilidade muito tranquilamente, podendo chegar até um custo de 2 segundos e alguma coisa, tá? Porque acho que vai até 40% o tempo de recarga total do jogo, e você com 2 segundos e alguma coisa consegue fazer muita coisa também, tá? Então, cada vez que você upa a habilidade até o nível 6 dela, ela vai ganhando mais 3% de vampirismo. Então, nível 1 vai ter 3%, 6, 9, 12, 15, 18. Até 18% de vampirismo. E o dano vai escalonando com 20 pontos a mais. Então, 150, 170, 190, 210, 230, 250. E escala com 70% do teu ataque físico, o que é muito forte também, tá? Por isso que ele também, por mais que o começo de jogo seja muito importante para um Hayabusa,
ele no meio final de jogo, por mais que assassinos decaiam com o tempo, ele acaba ganhando uma força muito grande por conta das itemizações que ele acaba fazendo. Então muitas vezes ele precisa não só de, tipo, ele precisa de 1 a 2 itens realmente pra ser bem impactante durante, né, esse começo de jogo. E se ele completar os itens dele primeiro, então já tá muito bem na partida. Vamos falar do Ninjutsu 4 Sombras. Hayabusa. Hayabusa. Eu falei certo? Eu já tinha falado. Não sei porque em algum momento eu falei Hayabusa. Tipo, sei lá, enfim. Move-se em uma direção designada e libera sombras em 4 direções. Ao atingir um herói inimigo, a sombra causará 130 de dano. Né? 30% mais em 30% do seu dano de ataque, como dano físico, e se anexará a eles, reduzindo a velocidade de movimento deles em 40% durante 2 segundos. Esse já é um controle um pouquinho melhor, tá? E essa marcação fica até tempo indeterminado, se eu não me engano. Depois tem que dar uma olhada. É... Essa grande força de controle também vai dos alvos para ele conseguir ser um finalizador, por assim dizer. Por mais que ele seja explosão, ele também funciona muito mais hoje em dia como, né, tipo, medida de assegurar uma abate do que realmente sobre ele explodir alguém por si próprio. E aí comba com a ideia da Shuriken também, que ele dá lentidão, então ele acumula dano em cima do adversário, causa mais dano nele, sempre lentidão, então é muito difícil um cara conseguir fugir, tecnicamente. Mas ele consegue, né? Se você usar novamente essa habilidade, você se teletransportará para uma localização de uma sombra, e também causará 130 mais 30% de dano base adicional de dano físico e reduz o tempo de recarga de Ninjutsu Shuriken Fantasma em 1 segundo se a sombra estiver anexada a um herói inimigo. Então a ideia é simples. Jogou as 4 sombras, acertou alguém, desses 20 segundos vai virar 19. Se nesse meio tempo, se não me engano, tu ficar cortando pra lá e pra cá, também. Tem que dar uma olhada depois, mas eu acho que não. É só quando você acerta a primeira sombra, tá? Lembrando que são 4 sombras, tá? Não sei se as 4 pegam nos adversários ou só a primeira que lança pra frente. Tem que dar uma lida melhor sobre isso. Enfim, é uma habilidade que tem um tempo de recarga bem alto, tá? Óbvio, é a sua principal habilidade de mobilidade. Óbvio que a sua principal foco de dano vai ser a primeira skill, né? A Shuriken. Shuriken Fantasma. E a grande força dela vem que com o tempo dela não é tão favorável. Mas você vai precisar fazer os itens para que ela fique ali num tempo de recarga até que ok. Não lembro quanto tempo ela fica, não fala, né? Tava vendo isso agora. Lembrando que são 2 tipos de dano, ok? Quando você chega próximo do alvo, você acerta a marca, e quando você vai em direção até ele, você também causa mais dano, ok? Então essa é a base principal dele. E eu não lembro agora quanto que fica de tempo. Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma média de 7 segundos, vai. Mas enfim, a marcação é a seguinte: ele vai jogar isso aqui pra frente, ele vai deixar uma na esquerda, na direita, uma na frente e uma atrás. E nesse meio tempo ele consegue ficar distribuindo, né, tipo, teleportando, né, dentre as sombras. Não lembro se isso é considerado um avanço ou um teleporte. Eu acho que é teleporte. É teleporte. E aí, nesse meio tempo, lembrando, se ele acertou a skill, ele lança um dano de habilidade. Se ele teleportar até o seu adversário, ele também causa mais dano. Tá? E isso é muito bom pra você ficar também driblando os adversários, porque uma hora tu tá na frente deles, outra hora não tá mais. E aí o pessoal fica meio na dúvida, né? E aí fica, ué, é muito bom. Óbvio que tem um dano muito fraco, 20 de dano por level não é nada, praticamente, e ela tem uma porcentagem de físico muito baixa. Então não é aquela skill pra você upar logo de cara. Ela só serve pra mobilidade e pra tu desviar de algumas skills, porque realmente pra causar dano isso aqui não serve pra nada, família. Juro pra vocês, isso aqui não é nada. Vamos falar sobre Oiji, ou Yoji, sei lá, como o pessoal gosta de pronunciar. A Sombra Assassina. Hayabusa se funde a uma sombra e lança 6 ataques de alvo único em inimigos em área, sendo que cada vez causa 140 mais 75% do seu ataque físico adicional. Os ataques priorizarão os inimigos que estiverem com a marca da sombra, e cada uma vai consumir uma marca para causar um dano adicional de 45 mais 20% do seu ataque físico adicional. Não se aplica a marca da sombra. Lembrando que, lembra que eu falei sobre a passiva ser muito importante, caminho da sombra? Tá? É muito importante. Porque, querendo ou não, em certos momentos do jogo, como eu falei pra vocês, o Hayabusa acaba sendo split.
O Hayabusa Split é um cara muito chato. Ele é muito insuportável. Então, muitas vezes, se você estiver moscando na lane, enquanto, sei lá, tá, tipo, no meio da wave dele, ele conseguir aplicar as marcas em você, ele vai conseguir limpar a sua wave e conseguir aplicar todas as ultimates em cima de você. Lembrando que esses 6 ultimates é só no level 1, porque outras ultimates ali, no level 2 e 3, elas vão acumulando ainda mais. Ela ganha mais 3 acertos a cada level, né, de quando você upa a habilidade. Nível 1 são 6, nível 2 são 9, e nível 3 são 12. É muita coisa. E além disso, o dano adicional também soma, né? Por mais que seja mais uma vez em 20 pontos, essa skill tem uma habilidade de custo bem mais efetiva com escalonamento. 75%. 75% é muita coisa, né? Ainda mais ele que faz dano bruto. E ele comba bastante também com o estilo da passiva, ok? Porque lembrando, por mais que ainda assim, quando você explode as marcas da passiva, né? Tirando aqueles 20% de dano adicional, você causa mais dano sobre esses alvos. Então já é muita coisa sobre isso, ok? Essa habilidade é muito legal. Ela distribui, tá? Dano. Ele vai mostrar como é que funciona. Ele vai gastar o Ultimate. E o último hit foi lá do outro aliado dele. Por mais que ele esteja level 15 aqui, eu esperava que ele desse 12, né? Acho que só upou uma vez aqui sem querer. Enfim. A ideia principal é que ele causaria 12 cortes aqui. Não sei por que ele tá level 15 com só um level upado na skill. Mas eu vou deixar pra lá. Vamos fingir que eu não vi isso aqui. Enfim. E aí a ideia principal é essa. Você pegar level pra você ter mais oportunidades nessa ultimate e ficar ligado com o tempo de recarga da segunda skill. Porque geralmente o pessoal vai lá, joga sombra, gasta um combo, usa ultimate e sai. Que é o tempo certinho dele, né? Não se expor, por assim dizer. E se ele se expõe, é outra história. Vamos lá. Sobre a questão de história dele, eu lembro que ele teve uma reformulação, então com certeza vai ter muita mais coisa aqui, né? Muito mais parágrafos pra vocês se divertirem. Tá? Lembrando que eu acho que o inimigo dele é o Hanzo, né? O Hanzo é o ninja lá do mal, que eu lembro. Eu acho que era, não lembro a história direito. Mas vamos falar sobre status. Por Hayabusa não ter mana, ser um usuário de energia, as coisas funcionam um pouco diferente pra ele também, tá? Ele tem uma média de HP de 2.429, que é uma média bem fraca, por assim dizer, mas é comum e padrão, né, diante dessa média. Ninguém ali tem aqueles 3.000 de vida, por assim dizer, mas ainda assim, é algo normal. Ele tem 100 de energia, que é o que ele usa. Tem um 7.4 de regeneração de HP, que é muito forte, por mais que ainda assim é uma linha base, né? 7.4. E a ideia principal é que ele tem o vampirismo na sua primeira habilidade, então ele tem o sustain dele. O ataque físico dele é 117, e eu não vejo sendo uma média muito ruim, sendo sincero. Comparado, sei lá, ao Saber, que a gente conhece ele tão bem. O Saber tem até mais HP e um ponto de dano a mais, o que é ok. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver o Ling. O Ling, coitado, o Ling já é todo nerfado, né? Ele tem 2.500 também de vida, padrão, 7.8 de regeneração. Ele tem 125 de ataque físico, que já é mais, aí sim. Né? Lembrando sobre a situação do crítico dele, né? Que é diferente. O que mais a gente tem aqui? O Arlo é assassino? Não sabia, não. Quem eu quero ver aqui? Vamos ver o Alucard. O Alucard, ninguém bota fé nele, mas ele é muito forte. 2.621, muita coisa. 123 de ataque físico. A média de 21, 20 pontos ali de armadura. O que mais? Não vê o Hanzo, vai. Tá, professor, presente. 2.594, também mais uma média maior de HP. 7 de regeneração padrão e 108 de dano físico, que já é menor. Então a gente vê que realmente o Hayabusa ele tem uma diferença que não é tão grande, não é gritante. Por mais que ainda assim o grande problema dele seja a defesa física. Por quê? Porque todos ali têm uma média de 20, 21, às vezes 19, e ele tem 17. E 17 vocês pode não parecer, mas 17 é uma média que não é boa. Ele é muito fraco, considerado isso. Ele acaba sofrendo muito em questão de que ele apanha na selva, ele apanha na lane phase, então muitas vezes ele vai chegar em alguns objetivos sem aquela quantidade de vida boa, ou então né, sem que se ele não conseguir limpar direito a selva, se não tiver aquela ajuda, talvez algumas vezes. Então ele acaba sofrendo né, e se expondo aí realmente a um Jungle adversário. Se ele enfrentar um Show do outro lado e o Show consegue invadir a selva dele, acabou, pô. Ele level 1 não faz nada. O Show vai lá e maceta ele. Simplesmente acaba o jogo ali pra ele, coitado. Então, fica difícil. A defesa mágica, por assim, sendo padrão, e ele tem um 0.6 a mais de attack speed, né? Padrão.
pra ele conseguir bater nos alvos. Né? Por mais que ele limpe a selva bem rápido, por conta da sua passiva, e se usar um bom emblema, ele acaba perdendo muitas oportunidades. Vamos aqui ver os itens, né, que a gente gosta tanto. Vejo uma média muito boa aqui que o pessoal gosta, né, do emblema assassino para ele, assim que é legal. Vamos ver na configuração Pro aqui também, mesma coisa, né? Todo mundo com emblema de assassino. Não tem um que faça grande diferença para ele. Também não vejo o pessoal fazendo vampirismo. Mas vamos lá. Vamos ao conjunto da selva dele, tá? Considerado de selva mesmo. Ele faz a botinha vermelha, com o ataque do caçador aqui, tá? A passiva única, de roubar dano adversário. Sete mares é uma boa pra ele, tem penetração. Já é o item que dá 70 de ataque físico, por mais que ainda assim ataque de caça também seja uma boa pra ele, tá? Por mais que a lâmina do Sete Mares seja boa pra assassinar no começo de jogo, o ataque de caça te dá muito mais probabilidade pra você limpar sua selva mais rápido, ter mais mobilidade dentro do jogo e pra um gank, de repente, efetivo, e também ela te dá 10 de dano, tá? Além da penetração, que também é muito boa. Mas a mobilidade também é muito melhor pra ele. Confronto Sem Fim também é uma ideia, né? Por mais que o Confronto Sem Fim seja muito forte, é um dos poucos itens de regeneração de mana que acabam perdendo um efeito muito minúsculo, obviamente, sobre alguns heróis que não usam mana, mas o pessoal faz porque é um item muito forte. É um item que dá dano verdadeiro, então não é uma coisa que você, tipo assim, só nega, né? É uma coisa que você quer pra sua vida, né? Você quer continuar no jogo sobre isso. Então não é uma coisa muito, né, forte. E lembrando que o scale dele até que é, por mais que seja 70%, é um scale forte. Então você precisa ter uma lâmina de desespero porque dá 160 de dano, e é um dano básico que você vai gastar matando os outros. O conjunto de equipamento da explosão não muda nada fora o Imortal, que é um item de defesa, para ele ir para um, né, Rugido Maléfico. Que é forte, mais penetração, por assim dizer, né, mais uma força dele, e também tem a questão do dano, que também é bom. E a forma de dano contínuo dele, a única coisa que realmente muda é o efeito do Machado Sanguinário, que tá aqui por meme, porque você não precisa regenerar tanto assim sua vida, acredito eu. Né? Mas se você quiser realmente enfrentar, de repente. Enfrentar não, né? De repente você vai, pega a Hayabusa e quer fazer ele numa lane específica. Você quer fazer ele numa Gold, quer fazer numa XP, o que for, o que você quiser. Eu já enfrentei alguns Hayabusa XP. Realmente, Machado Sanguinário aí sim é um combo muito bom. Porque você vai ter sempre sustain e sempre vai ter vantagem nas trocas adversárias. Né? E depois você faz a itemização normal mesmo, que tu vai ser chato de qualquer jeito. Sobre a questão de emblema, realmente a árvore de talentos, né? A árvore baseada de assassino é muito forte. Vai ter ataque adaptativo, velocidade de movimento e penetração. E penetração é sempre bom para qualquer tipo de assassino, porque eles fazem só dano, e aí eles não precisam compensar com outros itens de penetração, tecnicamente. Né? Padrão, né? Emoção, ataque, dano de vida nem tanto, mas o enfurecido é forte. Regenera a vida e tem mobilidade. Mas eu não vejo o assassino sendo tão recorrente assim. Eu acho que realmente a ideia do ignição letal aqui é bem mais forte. Vamos ver o que os prós estão utilizando. Temos aqui o jogador profissional da Onyx, o Kairi. Ele usa velocidade de ataque na bota, o que é muito bom. Acelera cada vez mais ainda a questão de velocidade de ataque dele para ele fazer a selva. Ok? De primeiro item, uma lâmina do desespero eu acho meio estranho. Por quê? Porque a lâmina do desespero é um item muito caro. E pra você conseguir a lâmina do desespero tão cedo assim, tu tem que farmar muito, você demanda mais tempo, ou se você conseguir, sei lá, matar muita gente no começo do jogo. Aí tu tá bem tranquilo. Aí tu faz o que tu quiser no jogo, né? Porque, querendo ou não, o custo de preço delas é tipo uns 300 de gold de diferença. E durante esses 300 de gold, alguém fechou um item mais forte que tu, né? Por mais que o item ainda tenha duas espadas da legião, que é muito forte também, né? O ataque de caça tem outros benefícios, né? Outros. Mas realmente, ter 160 de dano de ataque é praticamente o dobro de dano do ataque de caça. Mas não é aquela grande força, por assim dizer. Tá? Então é interessante, tá? Mas eu recomendo pra vocês só se vocês estiverem muito forte na partida. Tipo assim, tu começou o jogo, aí tu foi lá e conseguiu pegar 4 kills. Pô, daí tu faz o que tu quiser no jogo. Ninguém vai te criticar. Entendeu? Mas ainda assim é uma otimização normal. Mais situação de emblema de assassino, penetração na ruptura, né? É ruptura? Deixa eu ver o nome disso aqui. É, ruptura. Temos o Mestre Assassino também, para dar mais dano com alvo isolado. Lembrando que ele faz split, então isso aqui é muito bom para ele. E Ignição Letal. Outro jogador profissional da RRQ aqui, o Fershik. Não sei o nome dele, desculpa pra todo mundo aí na pronúncia, mas é a mesma pegada, velocidade de ataque. Ele faz o ataque do caçador primeiro. E ele muda só alternando aqui. Que ele faz penetração, rugido maléfico logo de cara. E depois ele faz o confronto, só muda o lugar das 7 mares aqui. Então ele faz as 7 mares de último item, enquanto o da Onyx faz de terceiro.
Lembrando que eu não conto bota como item, tá? Quando eu falo sobre grandes itens, eu falo tipo assim, ele fecha como seu terceiro item. Porque né, um rugido maléfico é um item de verdade. Se vocês vierem falar que uma bota é um item de verdade, vocês estão querendo trocar ideia comigo errada, né? Mas uma coisa interessante é que ele faz a ideia da raiva impura. A raiva impura, no caso, como o adversário não tem, como ele não tem mana, no caso, o Hayabusa, isso aqui vai converter em vida pra ele. O que é uma situação ok, por assim dizer, mas eu não vejo como 1% de HP seja tão interessante pro Hayabusa, sendo sincero. Tipo assim, tu vai causar mais dano no cara, isso é muito mais começo de jogo do que parece, tá? A raiva impura, mas ainda assim prefiro ignição letal, que é bem mais forte, novamente pra vocês. Ignição letal demora muito pra escalar no começo de jogo, mas pro meio final é muito forte pra qualquer assassino, tá? Meu top 1 aqui também, ataque de caça, depois faz a bota, ok, mesma itemização, nada muda. Tem o Meteoro Rosa de Ouro ali, mas dane-se. Tem a Alabarda aqui, o que é legal, tá? A Alabarda não é ruim, né? Vai te dar velocidade de ataque e você aumenta o dano dos caras, né? Ainda mais no meta-tanque, tu vai ter que dar mais dano neles de qualquer jeito. Aqui alguém usando o assassino... Assassino de mago? Como é que é? Mago assassino, que mudou o nome agora pra caçador experiente. Faz ainda a selva mais rápido do que precisa. A galera fazendo Mestre das Armas, que é interessante, 5%. Nada muito diferente, não. A galera sempre usa a mesma base aqui, né? Ah, mas Henrique, se eu fizesse, fosse um papo de maluco aqui, Henrique, o que é que eu faria? Vamos lá de novo. Vocês gostam de papo de maluco quando eu falo, né? Por quê? Porque vocês podem me julgar quanto a isso. Vamos lá. Eu acho que, assim, o jogo tá aí pra ser jogado e quando uma pessoa descobre um meta novo, é porque alguém teve que testar isso primeiro. Ah, mas só jogador profissional pode testar coisa nova. Negativo. Qualquer um no jogo pode testar coisa negativa, inclusive profissionais aprendem com a ranqueada, a solo kill, ou então até mesmo com a clássica. Então eles adaptam aquilo. Tipo assim, exemplo. Hoje em dia o Hayabusa, exemplo. Hayabusa XP é horrível, ninguém sabe fazer, mas aí um maluco sei lá, do épico fez um Hayabusa na XP e ele fez uma coisa ali que foi, tipo, muito irada, e aí um cara acabou, tipo, pegando isso e falando que bagulho estranho, e aí ele quis testar do jeito dele e adaptar do jeito dele, e ele fez o bagulho virar meta, entendeu? E aí é outra história. Então sempre tem que ter maluco, gente. Nesse tipo de jogo, vocês precisam dar palco pra maluco. Porque maluco consegue ganhar o jogo. Maluco descobre técnicas impressionantes pra fazer o jogo rodar. Então a gente vê aqui, vai, tô de Hayabusa. Emoção, forte. 16 de ataque básico pra ele ali, aumenta cada vez mais em 5% o dano sequencial da passiva dele, é bom. O Veloz nem tanto, porque são 10% só de ataque, né, de velocidade de ataque, e querendo ou não, por mais que, em termos de constância, para você bater um adversário, é muito melhor você ter velocidade de ataque. Porém, como você é um cara mais voltado para explosão e não é tão focado em dano contínuo além da selva, você fica realmente com emoção. Se você vê que realmente seu trabalho é querer farmar até fazer 18 itens, você faz veloz. Mas se você quiser realmente pensar em um começo de jogo mais forte, para você trocar com adversários, aí você faz emoção, que é mais legal. A vitalidade nem tanto, porque por mais que ele ainda tenha pouca vida comparado a outros assassinos, geralmente ele tem uma questão de segurança quando ele trabalha isso. Então você não precisa fazer vitalidade pra ele. A ruptura, quando você pensa no meio final de jogo, como a gente sempre fala, o inspirar também é uma medida de meio final de jogo, tá? Só que ele, né, acumula mais ainda com a situação de tempo de recarga. Então você precisa fazer os itens pra esse inspirar funcionar, ok? É ruim? Não. Porque ele fica com uma base de 45% de CDR e fica interessante. Também na mesma medida. Mas enfim, meio pro final do jogo. Firmeza também não vejo uma coisa tão delicada assim, ao menos que, sei lá, se enfrentasse talvez numa XP Lane, mas se fosse pelo caso, né, só de você apanhar tanto assim, né, só se você enfrentasse matchups muito impossíveis, sei lá, tipo, tu tá no meio da ranqueada, tu é o primeiro pick, aí tu foi lá e colocou um Hayabusa XP e falou, dane-se, eu vou. Aí tu, sei lá, enfrenta não sei, um bicho ignorante, tipo o Dyroth, um Terizla, e aí, tipo, é isso. Se tu tomar uma skill desses aqui, tu vai de base de qualquer jeito. Então isso aqui vai te dar uma pequena segurança e vai fazer com que pelo menos tu fique com aquela média de 21, 20 de XP que a gente tanto falou no começo do vídeo, né? Que você vai ficar com uma média legal ali sobre assassino. Mas lembrando que você ainda não tem uma vida muito potente, então você vai apanhar muito de qualquer jeito. Às vezes é melhor até você garantir um pouco mais de dano ali, ou então realmente pensar no mid meio pra final de jogo, porque vai ser a melhor opção.
Agilidade eu não vejo tanto ser utilizada porque ele já tem bastante mobilidade, não minto pra vocês. Então ele não precisa ser tanto assim pra correr pra lá e pra cá. Fica a seu critério, de repente você fazer um Hayabusa na roaming, talvez, uma questão mais, né, pra correr pra lá e pra cá, ajudar bastante o time. Se você ainda não se adaptou com a ideia do Hayabusa ser de mobilidade, né, usar a sombra dele direito, vale um teste pra você linkar com agilidade. Fatal, um crítico. Cara, eu nunca testei o Hayabusa no crítico. Pode ser interessante. Eu não sei se as habilidades dele critam, eu acho que não. Porque as habilidades dele não têm efeito de contato. Será que a Ultimate tem? Eu acho que a Ultimate também não tem. Mas fica a critério de vocês aí de repente querer testar e poder falar o contrário. Eu acho que poderia ser uma boa ideia, talvez, se alguma das habilidades dele critasse. Fazer aqui o Fatal. Beleza? Sobre o secundário, tá? O talento secundário, a gente tem aqui o Dreno de Vida, que é bom pra uma média só se você estiver em lane, tá? Se você estiver na selva, você faz o Caçador Experiente. Você regenera bastante da sua vida, tá? Você não vai ter mana, não sei se regenera energia, acho que nada aqui regenera energia. Então você fica a mercê disso, mas você pelo menos tem um sustain. A tenacidade não é uma boa ideia pra ele, porque ele não é obrigado a ficar com metade da vida, né? Então não é legal ele ficar com menos de 50% da vida, ele tem que ficar sempre com 100 a mais. A Mestre Assassino é bom pra X1, praticamente, como você vai ficar o tempo inteiro e raramente, raiabusamente aí, você vai ficar com o seu time. Então o Mestre Assassino é uma boa que comba com ele. O Caçador de Pechinchas não vejo sendo uma boa ideia pra ele, porque tem coisas melhores. Pra ele não precisa fechar os itens cedo. Ele precisa só ter controle do mapa, tecnicamente, e uma grande força ali pra quebrar as pernas do adversário. Quando a gente fala sobre o Festival de Sangue, esse aqui é pra realmente na lane mesmo. Faz ele lá pra ter sustain, etc. A primeira dele demora um pouquinho pra escalar, você vai ter mais level, mas ainda assim vai demorar um pouco. Então é uma boa pra ele. O Recomponha, você não vejo ele gastando tanto feitiço de batalha, então realmente nem quando ele tá com o Executar, isso aqui é interessante, porque lembrando, né? O Executar, vocês precisam lembrar, quando você mata alguém com o Executar, o tempo de recarga para voltar ao Executar é mais rápido, né? Tipo assim, exemplo, o Executar ele demora 2 minutos, mas tu matar o cara, tu vai, tipo, vai fazer o bagulho voltar mais cedo, tipo assim, eu matei o cara com o Executar. Além de 2 minutos de voltar o tempo de recarga padrão, ele volta tipo 1 minuto e meio e contando já. Ou então, tipo, falta 1 minuto só pra voltar. Entendeu? Você ganha um benefício por matar a ele com um feitiço como executar. Né? Mas você perde potencial no final do jogo de qualquer jeito. Então, whatever. Enfim. E o Mestre das Armas, que é realmente um foco mais importante, porque você também é considerado um carry pro final do jogo, ou meio final do jogo, e aí você tem esse potencial todo liberado. Beleza? E a parte do grande emblema. E a gente tem a Ravenpur, a gente já viu que funciona. É uma base ali pra sustain no começo do jogo, mas eu não acho tão interessante. Eu acho que a aceleração quântica pra ele não seria tão ruim, tá? Porque ele ganha, né, mobilidade, por mais que ele já tenha ali, mas pra galera se adaptar um pouco no começo, que nem eu falei sobre agilidade aqui do primeiro talento inicial, tá? Mas aqui fica a critério de vocês também. Ele regenera a vida um pouquinho, mas ainda assim, vida que segue. Explosão concussiva, por mais que ele seja bem, né, próximo do adversário, eu não vejo isso sendo tão bom pra ele. Por quê? Porque ele não escala vida, ele só escala dano. Então você vai perder um potencial de 10 dano pro final do jogo que não é legal pra ele. O Enfurecido é uma das grandes ideias pra ele. Tá, você vai matar alguém e recuperar 10% do HP, então você vai ter sempre aquela constância, algumas vezes, que não é tão necessária do Hayabusa, mas é uma coisa que ele vai correr atrás sempre. E além da velocidade de movimento, que também pra você fugir caso, né, aconteça de você precisar. Né? Fora o ataque de caça também, que é muito bom. O Ignição Letal é ótimo porque 750 de dano base adaptativo pro final do jogo conta muito, e é muito dano, cara, é muito dano. Tá, você tem uma habilidade dessa na tua mão, então é 100% isso aqui o tempo inteiro. Golpe de Bravura, não vejo sendo tão utilizado, porque ele não tem aqueles 4% de HP máximo, e as skills dele são tempo de recarga muito baixo, então ele não vai conseguir spamar o tempo inteiro, tá? Os 6 segundos aqui da skill. A marca de concentração não é legal, porque você não acumula pra si. Se você acumulasse pra si, ia ser bem mais divertido, porque você teria, exemplo, 26% de dano na sua passiva, tá? Além de 20. Mas não, como não tem, então não é legal. E o localizador de fraqueza, ele não é tanto de ataque básico assim, ele é mais de o cara que vai gastar um combo em cima de tu e vai te matar. Então, enfim, vocês já entenderam. Vamos assistir alguém jogando com Hayabusa. Porque é divertido e eu também gosto de ver a live do pessoal. Vamos ver. Vamos aqui com o SQ Power. É o top 1 Hayabusa. Quase 2.000 partidas e 70% de win rate. Se bem que a gente tá com uma fama muito ruim, né? Todos os jogos que a gente tá assistindo aqui pra fazer o análise de tudo, a galera tá perdendo, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara ganhou MSL, né? Então vamos ver, né? O cara tem que ser bom. Vamos ver o time do cara.
Tá bom. Vamos lá, bem, um comecinho de jogo, tranquilo. Tudo que eu queria ver, família. Tudo que eu queria era um comecinho de jogo como esse. Vamos lá. Ele faz um full clear na parte de baixo, ele começa pelo vermelho. Tá? Ele faz o Golem, né? Como chama, né? A ursa de batalha, o Golem. Faz o buff vermelho, o Orange, como também a gente chama. Parte direto ali pro Besouro. Do Besouro ele vai direto pro buff roxo, ou azul, como vocês preferirem. Parte com o Lagarto, mas encontrou alguém aqui. Aí não, pô. Aí o jogo fica fácil. E ainda voltou pra fazer o Lagarto ainda, pô. Isso que ainda tem o Gold ali. Tem que ver se o... o Saber tava com Ultimate. Eu ia ver agora. Vocês percebem que nesse meio tempo, de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, já é o suficiente. Nossa, ele vai tomar. Gastou tudo como pra matar o ADC e agora tomou tudo. Nesse meio tempo, vocês precisam ficar ligados com tempos de selva. Mas como assim, Henrique, tempos de selva? É muito importante você saber um pouco da noção de todos os inimigos à sua volta e todos os seus aliados. Por quê? Porque a gente fala de MOBA, e MOBA é um jogo que tem uma velocidade diferente, né? Digamos que... Quanto tempo nasce a selva mesmo? 30 segundos? Não vou lembrar agora. Deixa eu ver. Não, acho que é mais cedo ainda. São 20? Eu sei que aos 11, se não me engano, aos 11 ou aos 10 segundos é que spawna a lane já, os minions. Agora o resto eu esqueci. Tô na dúvida aqui. Pera aí. Vamos concentrar nessa parte aqui, depois eu falo sobre tudo que vocês precisam saber. Hayabusa vai roubar, padrão, ele faz esse tipo de coisa. O Bellery que tá lá puxando todo mundo. E o trabalho dele é assassinar. O assassino deles fez front, então eles vão pra cima. Bem tranquilo. Nada fora do comum aqui. Só loucuras. A Ruby não conseguiu fazer absolutamente nada, então o Hayabusa foi lá e fez o trabalho dele. Bem tranquilo. E ele já tem o tempo inteiro. Lembrando, ele fez o full clear dele na região inferior, foi para a parte superior, conseguiu um abate, terminou o Gold Crab e voltou para a região inferior que já estava nascendo o seu buff e terminou ele. Praticamente você não tem tempo para parar, você não tem tempo para tipo seguir em frente nesse jogo. Lembrando que ele já tem um ataque de caça de vantagem. Deixa eu ver. Nossa, ele... Infelizmente, a ultimate do Hayabusa foi troll, mas ele não tinha estacado. Isso, ele jogou a Shuriken no Gold, pô. Tá bom. Ele já tá muito forte aqui. Aqui ele já pra cima, né? Aqui é 100% lá pro céu. Coitado. Aqui ele faz o que ele quiser no jogo já, pô. O cara tá 206. Tem um ataque de caça de vantagem. Fez uma botinha de velocidade de ataque. Provavelmente vai tirar um Gold Energy aqui também. Ele já sabe da informação do Saber. Hum. Tá. E mais uma vez ele faz o clear. Cara, o jogo tem que ser muito rápido aqui. Pra ele conseguir fazer o que ele tá fazendo aqui, ele precisa ser muito, muito, muito chato no jogo. Porque ele não para o tempo inteiro. Ele sempre tá correndo atrás de recursos, recursos, recursos. Só que ele acaba ficando meio óbvio. Por quê? Porque como ele começou na bot side, o caminho dele sempre vai finalizar pra rota inferior. Ou pra rota superior, né? É que tá invertido o mapa aqui, né? A gente fala, né? É meio espelhado. Mas que nem ele começou o red, ele sempre vai terminar no blue. Então sempre que o red dele estiver ativo, o blue dele tá voltando, né? Então o orange dele tá lá, sempre a ser feito, então ele vai terminar para a região superior, e nessa região superior onde tá o purple, é onde ele vai ficar gankando o tempo inteiro. Né? Ele viu uma oportunidade, que teve 3 jogadores na região superior, e ele vai fazer o papel dele de split logo cedo. O que tá muito tranquilo para ele, porque já tem uma espada da legião e tá fazendo a segunda. E olha lá. Pensei que ele ia voltar ainda, não vou mentir pra vocês não. Acho que ele continuava ali, acho que ele tava com medo de repente da ultimate do Belleric, não vou mentir. Mas enfim, ele só fatiou os caras, não teve aquele efeito finalizador, por assim dizer. Ele só teve a explosão e deixou pra quem podia ali cortar o jogo. E pronto. E essa praticamente é a gameplay de um Hayabusa, pô. Mas é aquilo, né? Ele também tá enfrentando um outro assassino na selva, que por mais que tenha pegado um abate, ele acabou sofrendo uma outra questão. Ele teve mobilidade pra roubar um objetivo, que também é muito importante. Vamos ver.
Não vai ter contestação mesmo. Ele já rouba a selva adversária. Já tem a selva dele pra fazer também. Já tem o azul, né? O purple dele, então vai continuar. E é isso. Olha que tranquilo. Ainda vai roubar o farm no mid. A Ivy do cara não tá nem ligando pro jogo. O cara tá lá junto com a equipe fazendo toda a pressão. E temos um Hayabusa level 11, enquanto o Saber, coitado, deve estar o quê? 9? Não, tá 8 ainda, pô. O Saber tá 8. São 3 levels de diferença que ele tem. Simples assim. Jogo fácil, jogo tranquilo. Né? Já tem ali uma lâmina do desespero de segundo item aos 6 minutos e 45 do jogo. Então já tá partindo pro terceiro item. E é isso. Esse é o estilo mais ou menos de jogo do Hayabusa, mas tem que ser muito rápido. Não pode perder tempo aqui. Perca de tempo é um bagulho que não pode existir. Juro pra vocês, não existe, não existe, não existe. Nossa, ele tomou do Saber. Mas nem adianta, pô. Ele tá muito forte. Ele recupera um pouquinho de vida e o Saber não tem dano suficiente pra solar ele. O Saber não passou todas as adagas, né, por assim dizer. Enfim. E aí, né, estamos fazendo view de jogo ganho, também é uma outra situação, né. Aqui, se o pessoal perder ainda, vai ter que, né, se esforçar muito pra querer perder esse jogo. Digo pra você, 23-3, uma Leslie que tá muito tranquilo. Os caras falando que é contra bot, uma filha da puta. Tudo bem, e é isso, família. Vai ser só isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas a ideia principal é essa. O Hayabusa tem muita pressão no começo do jogo. A questão da passiva dele é muito forte, toda a questão de dano que ele tem, então tudo isso dele é muito chato de se enfrentar. Então por isso que algumas vezes ele tem que fazer pressão logo nos leves iniciais, tem que fazer ele parar um pouquinho de pensar. Que aí ele parando de pensar, as coisas ficam mais interessantes. Só falta uma chavinha pro meu baú. Enfim, e foi isso. Acho que é mais tranquilo. De forma competitiva ele aparece algumas vezes, tá? Mas o pessoal é bem mais cuidadoso, porque geralmente em forma competitiva o Roman sempre tá lá ativo pra saber onde é que tá o Hayabusa, que lado que ele vai gankar, sempre com pressão, incomodando bastante, roubando objetivo, né? Roubando buffs que podem ser essenciais pra ele. Então tudo isso acaba rodando muito sobre o Hayabusa. Então a pressão que ele acaba tomando sobre esse estilo de jogo é muito alta. Né, e de uma forma competitiva ele não cresce tanto quanto foi esse começo de jogo, né? Não é tipo assim, essas dois abates que ele conseguiu logo cedo, né? Pra ficar 2-0. Em menos de 2 minutos o cara tava 2-0, né? Então já não era uma situação que a gente vê tanto em competitivo. Mas, ainda assim, é uma coisa completamente diferente. E, ladies and gentlemen, esse foi o Hayabusa. Espero que tenham atendido aí as suas necessidades. E agora a gente vai ficar na dúvida pra saber qual vai ser o próximo herói que eu vou fazer a análise, tá? Eu tô fazendo os vídeos mais rápidos, obviamente, porque, obviamente, também não deixo vocês esperando, né? Não quero que vocês também, né, fiquem naquela teoria. Eu tô tendo que avançar um pouco mais ela, mas, na dúvida, vocês podem me perguntar qualquer coisa que eu tô aí disposto a responder, beleza? Tamo junto demais, é nóis, e eu ainda preciso saber o que eu vou comprar de herói. Eu tô com 40 mil, eu tô pensando num bagulho meio troll. Tô pensando em comprar um Argus ou um Badang, talvez, um Khalid, que eu acho interessante, que eu acho bem legal. Tô na dúvida também sobre Poveos, mas enfim. Isso eu vou resolver mais tarde. Até lá, muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de deixar aquelas coisas padrão do YouTube. Aquele like, comentário, compartilhamento. Apesar que compartilhamento nem sei como é que faz. Mas, se você souber, tamo junto demais. Valeu e até a próxima.